O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Se por acaso eu perguntar, já estou perguntando, qual foi o Evangelho de domingo passado? Você por acaso responderia? Não sabe nem o que comeu ontem à tarde, vai saber o que. Domingo passado, meus irmãos, nós falávamos: nenhum profeta é aceito em sua própria pátria. Jesus, em sua terra, em Cafarnaum, estava, e eles não reconheceram nele o Messias. Por isso Jesus não pôde fazer quase que milagres nenhum, porque ali faltava fé. Não o acolheram. Quando não te acolhem, o que você faz? Você apresenta um projeto bonito na empresa, ou talvez na família, você vai todo empolgado, você vem para a igreja com alegria e de repente não te acolhem. E aí? Um dos nossos grandes pecados enquanto igreja católica, estamos dizendo, perdendo fiéis, pelo fato de, ou a falta dela, acolhida, não é verdade? Mas quem é a igreja? E quem deve acolher? Infelizmente nós temos ainda impregnado em nossas mentes que igreja, quem é a igreja? Padre, bispo, papa, eles são igreja, como se eu não pertencesse a este grupo. Alguém ficou doente, nossa, a igreja foi visitar, a igreja não foi me visitar. Não foi lá Dona Maria, vizinha, catequista, não apareceu lá? Não, mas ninguém da igreja foi. É o ministro, é o padre, sempre são aqueles que estão à frente. Como se você ali não fosse, não pertencesse a ela. Todos nós somos, meus irmãos, todos nós somos. Quando eu não sou acolhido, talvez muitas vezes nós desanimamos. Trocamos de igreja, saímos, abandonamos o projeto, ficamos frustrados, desanimamos. Quando a nossa ideia, a nossa vontade não é aceita, não é acolhida, nós criamos várias barreiras. Quando Jesus não é aceito, não foi acolhido, o que ele fez? Sacudiu a poeira do pé, vamos para outro lugar, meu filho. Não tem quem quer? Você não quer? Tem quem quer. Não quer não? Não quer a minha palavra não? Eu vou continuar. E ainda mais, eu vou pedir mais 12 que vem comigo.
e vou dar a eles autoridade e poder para fazerem a mesma coisa. Ele não só não desistiu, mas pelo contrário, ele veio com muito mais força. O evangelho de hoje é sequência da semana passada. É um versículo seguinte. Jesus saiu dali, não pôde fazer muitos milagres. O que ele fez? Pegou os 12, deu poder a eles. Vamos, vai fazer isto. Isso já nos mostra, meus irmãos, que o cristão não pode ser aquele que desanima fácil. Não pode. E ali chamou os 12. Os 12 aqui, no evangelho, às vezes os 12 simbolizam somente a hierarquia. Às vezes simboliza toda a igreja. Porque até verdade aqui, ainda, está no início de Marcos, não havia ainda constituído os discípulos. Então, naquele momento, os 12 eram toda a igreja. Portanto, esses 12 aqui, enviou os 12, não é somente os apóstolos, mas enviou a todos os batizados. Todos nós fazemos parte, nós somos enviados. Enviados de que maneira? 2 a 2. Por que 2 a 2? Primeiro, 2 a 2. Se eu não tiver outro comigo, quem vai testemunhar aquilo que eu fiz? Quem vai poder comprovar aquilo que eu falei e executei? O outro me dá a credibilidade. É a testemunha. Por que 2? Para que não seja somente a minha voz, não é a pessoa que vai ser anunciada. Jesus envia os 2 a 2 para que tenha ali uma colegialidade. Desde o início, o cristianismo, ele é a base, a sua missão, toda a sua construção é em comunidade, nunca sozinho. Eu não vou anunciar a minha ideia, não é a minha igreja, não é o que eu tenho na cabeça, não. Porque quando tem 2, nós temos aqui diversidade, mas aqui os 2 anunciam uma só coisa. E quem dá essa unidade é o Espírito, é Cristo. Por isso os envia de 2 a 2. O 2 aqui tem simbolizado que eu não vou dizer qualquer coisa. Eu vou dizer aquilo que nos une, aquilo que de fato o Senhor nos fala. Por isso ele envia de 2 a 2. Não quer dizer que eu só tenho que sair de 2 em 2. Mas eu posso até mesmo sair até sozinho. Mas eu vou estar unido à igreja. Aquilo que é a igreja, aquilo que a tradição me ensina. Não aquilo que vem pela minha cabeça. E ali deu a eles a missão. Enviou-os, dando-os poder sobre os espíritos impuros. Espírito impuro não é simplesmente diabo, Satanás, um espírito encardido, possessão, fez ali exorcismo. Para o judeu tinha muita coisa que levava à impureza, que tirava a pureza. Por exemplo, animais, certos animais, comer porco. Porco era animal impuro. Você comeu porco, minha filha? Você comeu? Então tem que tirar esse espírito impuro que está dentro de você. Para o judeu, tomar sangue, qualquer sangue de um animal, o sangue simboliza vida. Por isso não podia não tomar sangue de nenhum animal. Você gosta de galinha lá, o sanguinho lá? Como é que fala aquele negócio lá? O que faz? Molho pardo, né? Você gosta, né? O judeu é impensável, porque no sangue está a vida, e quem consome a vida do outro se torna impuro. Você está tomando o espírito do outro, daquele animal. Por isso aqui esse espírito impuro não é simplesmente uma possessão. Ele deu autoridade para que pudesse expulsar toda essa impureza, no sentido de mostrar também para os demais que o que torna um homem impuro não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Não é aquilo que eu como que vai me tornar impuro. O judeu achava que aquilo que eu como, aquilo que vem de fora é que me torna impuro.
Jesus dá autoridade para eles expulsarem essa impureza, para dizer, não é o que vem de fora, mas aquilo que vem de dentro, que brota do coração humano, isso sim é impureza. Recomendou-lhes. Aqui então nós temos, meus irmãos, o que é a igreja e qual é a missão dela. A igreja nasceu para ser missionária. Nós somos enviados. Desde quando? Desde toda a eternidade. A leitura segunda de São Paulo aos Efésios fala sobre isso, né? Em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar. Antes de tudo, nós já havíamos sido chamados por Deus. Chamados para quê? Todos, para ir de dois em dois, ou seja, em unidade, não para anunciar o que eu quero, mas aquilo que Deus quer. Mas como devo anunciar? Como a minha palavra vai ter eficácia? E aqui tem recomendações para os missionários. Recomendações importantes. Não levem nada para o caminho, a não ser cajado. Levem pão, sacola, dinheiro na cintura. Só que houvesse sandálias e não levasse 2 túnicas. Nesse ponto aqui, dos evangelhos que falam, que dizem esse relato, eles se divergem um pouco. Um diz que pode levar túnica, sandália. Outro diz que não pode levar sandália. Um diz que pode levar cajado, outro não pode levar cajado. Mas não vamos entrar nesses pormenores, né, desses evangelistas. Aqui tem uma recomendação: não leve nada. Mas vou ficar com uma roupa só? Não vou levar dinheiro? Se eu quiser atravessar a ponte, não tem pegar um ônibus, gasolina para o carro, não posso levar nada. Que desprendimento é esse? Pode ser que os apóstolos viveram isso aqui, ipsis literi, do jeito que está aqui. Mas o que Cristo quer ensinar para nós? Que o enviado, aquele que vai falar em nome dele, primeiro, ele tem que deixar tudo, desapegar-se de tudo. Dinheiro, pão, sacola, dinheiro na cintura, 2 túnicas. O que me dá autoridade na fala, o que me dá autoridade não é o meu cargo a qual eu exerço. O que me dá essa autoridade para que eu possa falar em nome dele, primeiro, eu tenho que me despojar de tudo, desapegar de tudo aquilo. Aqui nós temos aqui coisas externas: sacola, sandália, cajado, túnica, representando aqui as coisas terrenas, o mundo terreno, as necessidades que nós temos terrenas. Para que eu possa ser um missionário, e todos nós somos chamados a isso, eu tenho que viver esse desapego. E aqui, meus irmãos, é uma das partes mais difíceis. Estamos vendo aí um mar de corrupção. E volto a dizer, não é só na política, o mar está em tudo quanto é lugar. O jeitinho brasileiro tem impregnado em tudo quanto é pessoas, e às vezes situações e profissões. A ganância, o desejo de ter cada vez mais. Pessoas assim jamais serão missionárias. Jamais conseguirão expulsar espírito impuro. Como é que eu posso querer ser um missionário de Deus se eu sou igual àquele que eu estou anunciando? Como é que eu vou falar para o outro libertação, libertá-lo, se eu estou na mesma condição que ele? Como é que a minha palavra tem poder, eficácia, se de fato, quando eu chegar lá, eu não vou convencê-lo? Por quê? Porque eu estou do mesmo nível que ele. Não sei se já foi uma loja ou qualquer produto for comprar, e o vendedor não te passa convicção. Tem vendedores que estão lá para poder faturar simplesmente, e vende qualquer coisa, porque o importante é a comissão que ele está tendo. Ele pode ter até o poder de convencimento, mas olhando no bolso dele, não porque o produto é o melhor, e nem sequer ele experimenta. Quando alguém não passa convicção, não vende nada. Pode ter a técnica de poder vender melhor,
mas uma hora, quem experimentar o produto vai ver que aquilo não é aquilo que ele diz. Agora, quando um vendedor usa, experimenta, fez experiência daquilo, ele convence, gente. Você vai comprar até mesmo sem precisar, de tanto que ele falou. Por quê? Porque ele vive e assentiu aquilo. O que mais temos entre nós? Cristãos que não sabem abrir a boca para evangelizar. Não sabe orar, não sabe nem ler a Bíblia, não sabe nem pegar aqui na Bíblia. Conta uma história aí de Jesus. Não sei. Não sabe. Por que não sabe? Porque não fez uma experiência. Quando eu faço uma experiência, meus irmãos, quando eu vivo esse desapego que está colocando aqui, quando eu faço a experiência, quando eu me deixar tudo, ali sim eu alcanço o verdadeiro tesouro. E aí eu vou ter o que falar, não aquilo que disseram. Eu não vou contar a história simplesmente de Joãozinho e Maria. Eu vou contar a história real a partir daquilo que estou vivendo. Desapegar de tudo. Diz aqui, não leva nem dinheiro na cintura. Por quê? Você vai anunciar uma riqueza maior. Diz a palavra de Deus, Jesus Cristo, quem encontrou o reino de Deus é como aquele que encontrou um tesouro. Quando encontrou, ele vende tudo que tem e para poder comprar aquilo ali. Porque nenhuma riqueza que ele tinha é tão rica e importante como aquele tesouro. Por isso, quando eu for anunciar, não leve nenhum dinheiro, nada, porque você vai anunciar a maior riqueza, que dinheiro nenhum se a equipara, que é a palavra do Senhor. Meus irmãos, se a nossa convicção, ou melhor, gente, não estamos convencendo muitos, é porque nós primeiro não estamos convencidos. Se está difícil educar um filho, assim por diante, é porque eu não estou sendo educado por Deus, e não estou deixando ser educado por Ele. É isso que atrai as pessoas. O que atrai não é somente a oratória, não é simplesmente a palavra. Se a palavra estiver desvinculada com a nossa ação, ela vai se acabar daqui à frente. Não tem vida. E assim, Jesus nos chama. Chama quem? A todos. Para quê? De dois em dois, para que possamos falar não a minha verdade, mas a verdade dele. Mas para que isso tenha eficácia, é preciso o quê? Então, desapego. Deixar. E aí sim, quando, diz ele aqui, os discípulos então começaram a expulsar os demônios, a curar os enfermos, e chamar as pessoas à conversão. A enfermidade não é simplesmente uma enfermidade física, mas uma enfermidade também espiritual. E daí por diante. É esta missão que Deus nos deu, meus irmãos. Eu não sei como você tem evangelizado. É nossa missão. É da nossa. Quando eu faço uma experiência, é da nossa necessidade comunicá-la. Porque é esse o maior tesouro que nós temos, o próprio Cristo. Nesse dia de hoje o Senhor nos chama, primeiro, não desanime diante da primeira fechada de porta, não acolhida, não desanime. Cresça ainda mais o seu vigor. E para isso, não fale aquilo que você simplesmente quer, fale aquilo que Deus lhe pede a falar. Não vá sozinho, ouça o que Deus tem a dizer a você. E depois, desapegue das suas ideias. É interessante também de não levar nada. Ou seja, não leve o seu conhecimento simplesmente, a sua faculdade. Não é simplesmente aquilo que você já tem consciência. Não leve. Deixa que Ele vai falar. Não é que é errado você ter o conhecimento, pelo contrário, é preciso tê-lo. Mas não fique agarrado isso, na hora o Espírito falará. E por fim, meus irmãos, não é pecado ser rico.
Ufa. Ai, nossa, agora fiquei melhor. Não é pecado ter as coisas, mas eu não posso pôr a minha alegria nessa riqueza externa. O meu tesouro não é sandália, não é pão, não é cajado, não é carro, não é apartamento em frente à praia. Opa, é bom, né? Morar de frente para a praia, né? Mas não é também não. Não é o melhor carro. Que isso nos dá prazer, nos dá, lógico. Todo mundo deveria ter, o ideal é que todo mundo tivesse. Mas não é isso a nossa alegria maior, a minha riqueza maior. Eu posso ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada e saber qual é a riqueza maior do coração. Agora, por outro lado, eu posso ter tudo e ao mesmo tempo não ter sentido. Porque o meu querer, a minha felicidade está ali. E aí, esses gananciosos roubam, quer mais, porque a alegria, a vida dele está ali. Está cheio de bolsas, cheio de roupas, cada vez mais amontoado. E não sabe o que fazer com aquilo. Desapega. Uma vez, uma menina veio conversar comigo, lá da França. Eu atendi em francês, ouvi em francês, falei em francês, né? Ou foi na China que eu falei mandarim, não lembro mais, não sei, vai em algum lugar. E aí, pecado falou da vaidade, e eu dei uma penitência para ela. Você vai para casa, e você vai pegar a roupa que você mais gosta, e você vai dar. Ela saiu triste. 3 meses depois, voltei de novo à China. Ela estava lá. E ela voltou. E ela veio me relatar da dificuldade dela de cumprir a penitência. Foi duro demais para ela ter que dar alguma coisa. Essas são as nossas riquezas. Não é pecado tê-las, mas se nós não tivermos, nossa vida continua. E quando eu chegar a esse nível, eu convenço qualquer um, inclusive vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.